Oi, Regina, bom dia. Bom dia, querido. Como vai? Já estou no ar? Já tá no ar. Que legal, que bom falar com todo mundo de Itaparica, seus ouvintes. Foi bom você entrar no ar, eu já expliquei até às pessoas que você vai dar uma orientação mais didática a respeito do que significa ter uma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. O que isso vai afetar o desenvolvimento do crescimento da cidade, enfim. Porque você, como ex-prefeito, uma pessoa que entende, tem melhores condições de orientar. E que tive as contas aprovadas. Graças a Deus, né? Não é? Graças a Deus. Ô, Regina, eu acho que é muito oportuno. Eu já tomei conhecimento que vocês noticiaram essa informação, que para mim foi uma grande surpresa. Uma grande surpresa essas contas terem sido reprovadas. Eu fiquei triste, preocupado, não é? E o meu comentário que vou fazer de prejudicar a carreira política de um e de outro, eu estou acima desta posição. O que eu quero é usar o canal da rádio, né, para fazer as coisas ficarem bem claras na cabeça dos ouvintes, na cabeça dos itaparicanos, né, e assim a gente poder evoluir, crescer. Esse é o objetivo da rádio, né? O que é que significa isso? Qual o prejuízo que isso acontece? Qual a surpresa? Por que eu estou tendo surpresa desse negócio? A gente já viu, antes de eu assumir a prefeitura de Itaparica, Regina, nós tivemos 9 contas consecutivas reprovadas. 9 contas consecutivas reprovadas, dos prefeitos que me antecederam. Né? Então, quando eu falo isso, eu não estou querendo criticar o prefeito Raimundo ou o prefeito Vicente, não. Eu estou querendo proteger a minha cidade. O entendimento das pessoas, muitas vezes é pequeno. Eu não estou querendo ofender nem agredir ninguém. Eu estou querendo defender a mãe. A mãe, a pobre coitada da mãe, né? Que precisa de ter saúde para poder criar seus filhos. Então a minha fala é no sentido de proteção da mãe. Né? Nós tivemos contas reprovadas no passado. Quando eu cheguei e assumi a prefeitura, eu assisti de perto o reflexo disto, o prejuízo que a cidade teve disto. Então, se agora nós tivermos contas reprovadas como estamos tendo de novo, nós vamos de novo passar pelo mesmo problema que tivemos no passado. Ou seja, qual é o problema? Uma cidade com conta reprovada é uma cidade mal vista, é uma cidade sem credibilidade pelos órgãos públicos, pelos órgãos que podem fazer financiamento, convênio. Não é? É uma cidade mal vista até pelo seu próprio povo, porque uma conta reprovada pelo tribunal significa que a gestão não trabalhou tecnicamente como deveria trabalhar. A gente não pode levantar suspeita de desvio, não é? A gente não pode levantar suspeita digamos assim, de má fé. A gente não pode levantar essa suspeita, porém, uma conta reprovada significa que o uso do recurso público não foi feito de forma adequada, como manda a legislação. Eu acho que o prefeito precisa se organizar melhor. O prefeito é uma pessoa, digamos assim, é um comerciante, é um cara esclarecido, é uma pessoa esclarecida. Ele precisa reforçar mais o corpo técnico dele, precisa ficar mais à frente, dedicar mais tempo no seu dia a dia a essa atividade, para poder a nossa cidade ter, não é, a ficha dela limpa. Nós não podemos ter ficha suja. A ficha suja significa uma cidade sem comando, sem liderança, sem gestão, sem respeito. Então, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu sou povo, pergunto por ele. Claro, pode perguntar. Significa, por exemplo, ele tem conseguido muitos projetos aqui para a cidade. De agora em diante, ele não vai conseguir mais esses projetos? Mas uma cidade com contas reprovadas, ela está negativada. Ela está negativada. Ela negativada não faz convênio. Né? Eu não sei que recurso é esse que você está dizendo que ele está conseguindo, mas se é recurso de convênio, né, ele não vai conseguir arrancar um recurso com uma conta reprovada com a cidade negativada. Por exemplo, ele está tentando conseguir dinheiro para calçar a cidade toda. Isso estava um processo que ele estava tentando conseguir. Pois é, essa de tentar conseguir, né, ele pode continuar tentando, mas ele vai se deparar com um problema que ele não vai conseguir passar. Que é o problema exatamente de ter uma cidade inadimplente. Uma cidade que tem contas reprovadas é uma cidade inadimplente, é uma cidade que está negativada. Aí você pode me perguntar, e se a Câmara aprovar? Ok, a Câmara vai aprovar, mas o processo vai continuar dentro do tribunal. Ele vai responder, inclusive, no Ministério Público, como está dito, inclusive, em todos os blogs hoje, nos jornais de hoje. Não adianta a Câmara aprovar, porque vai continuar na... Quando a Câmara aprova, ele fica apto no plano político. Né? Ele fica apto no plano político. Ele não pode ser, digamos assim, eliminado de uma trajetória política dele, porque a conta foi aprovada, ok, na Câmara. Mas, tecnicamente, a cidade está inadimplente. A cidade continua
continua com inadimplência, você está compreendendo? Então é uma coisa muito ruim para a cidade. O prefeito é um comerciante, o prefeito é um empresário, ele é uma pessoa esclarecida e tem mostrado aí de alguma forma, como vocês viram me dizem, que tem trabalhado. Então, por que não tem uma dedicação? Por que não faz menos política e mais gestão? A cidade de Itaparica precisa de menos política, de mais gestão, de mais horas dedicadas à administração, não é? A dedicada àquilo que seja possível ser feito em uma cidade pobre, cortar os gastos, economizar aquilo que está sendo gasto de forma desnecessária, não é? Fazer com que o recurso de menos dê para mais. Então, a dedicação é necessário, dentro dessa proposta de dedicação, montar uma equipe que saiba se dirigir ao tribunal, que saiba dirigir aos secretários para ensinar e orientar como é que deve se comportar e que não permita de forma nenhuma nenhum ato que não seja legal, que não seja assessoria adequada, né? Pois é, mas eu acho que esse tempo de desconhecimento também já passou, né? Já passou. O nosso prefeito é um homem já experiente em administração pública, foi vereador, foi vice-prefeito, é prefeito, não tem mais por que desconhecer. Ele tem que ter pessoas que dê a ele o conhecimento e as informações e proteja. Não é proteger a ele pelo político, não, porque os vereadores de repente não vão considerar nada que o tribunal diz e aprova a conta, que é uma coisa que me parece também muito injusta. Um dia isso vai acabar, né? Mas é assim o processo. Agora, o problema não está aí. O problema é que a nossa pobre coitada da mãe está sacrificada. Isso precisa ser dito. Outra coisa que eu quero perguntar, Cláudio. Esse período aqui, de 11/1 a 31/12, que foi o período em que os problemas apareceram, foi justamente aquele período onde ele estava respondendo provisoriamente. Não era provisório, ele na verdade estava efetivamente como prefeito, né? Não existe provisório em gestão pública, não. Exatamente. O cara assume e a partir dali ele começa a assinar e é responsável pelos seus atos. Exato. Então o processo, eu me lembro de uma situação minha aí, de uma areia, Valfredo era meu vice-prefeito, a areia invadiu lá o Bolivar, e até hoje o Valfredo recebe porque eu tinha saído de férias, eu tinha viajado, coisa assim, ele responde a um processo no Ministério Público, que a areia invadiu lá, ele tirou a areia da pista, ele responde. Então o prefeito do dia é o prefeito responsável, não tem esse negócio de interino, não. Ele é o responsável pelas assinaturas daquele dia. A outra pergunta que eu tenho para fazer, perguntas que eu sei que a pessoa... Pode perguntar. Né? Aqui diz que foi imputado a ele uma multa de 30 mil por diversas irregularidades contidas, e outra de 31 mil correspondente a 30% de seus subsídios anuais. Uma vez paga essas multas, automaticamente o município volta a ter crédito? Não é assim. Não é assim, é o seguinte... a conta foi reprovada, vai para a Câmara. A Câmara vai, digamos que os vereadores aprovem as contas dele, né? Não acate o parecer do tribunal, né? É o que poderá acontecer, né? O corpo técnico da Câmara não me parece ter técnicos para fazer uma análise, mas analisa de forma política. Então aprova as contas, ok. Aí o prefeito estará apto a concorrer para qualquer função no Brasil que ele queira. Porém, ele vai ter que pagar essa multa no tribunal. Se ele não pagar essa multa no tribunal, ele está impedido politicamente de concorrer. Deu para entender? Sim, mas isso não tem nada a ver com a cidade. A multa está sendo imposta ao prefeito Raimundo. Ele, para continuar, ainda que as contas dele tenham sido aprovadas pela Câmara... Eu entendi, mas a minha preocupação, e também de quem está nos ouvindo, é como limpar a cidade. Como limpar a cidade é aquele trabalho. Vai atrás de tudo que foi reprovado, levanta o problema... Tá certo? Faz o parcelamento a favor da cidade, compreendeu? Negocia caso a caso, porque ele tem diversos itens de apontamento aí de reprovação de conta. Então, ao invés de se defender, o correto seria ele assumir a culpa e programar pagamento. Programar pagamento, se dirigir a cada um desses itens, então buscar assessoria jurídica competente e contábil, para ver como é que ele faz para tornar de novo, porque a cidade vai para a inadimplência. É isso que eu tenho dito, Regina. Regina, o problema é muito sério. Eu tenho que falar isso porque esse é o nosso papel da Rádio Tupinambá. Claro. A prefeitura é um órgão que nos interessa ajudar. Nós estamos aí para ajudar.
Mas não podemos botar o cisco embaixo do tapete de maneira nenhuma. Claro, claro. Nós precisamos dizer ao prefeito, com alto e bom tom, que é necessário que ele contrate uma consultoria ou que traga pessoas competentes. Eu não sei nem com quem é que ele trabalha, não estou dizendo que seja incompetente, mas que ele dedique mais tempo a esse assunto, porque a nossa cidade, ela não tem recursos próprios para sobreviver. Precisa de recursos terceiros. E recursos de terceiros só se consegue se tiver bonitinha a cidade, se tiver com as certidões limpas. Não adianta que não consegue. Então ficar dizendo que vai conseguir, o tempo vai acabar e não vai conseguir coisa nenhuma, porque a cidade está inadimplente. Então essa é a minha preocupação. Agora, você na época, você disse que encontrou 9, não foi? 9 consecutivas contas reprovadas. E foi, você então teve todo esse trabalhão para... Claro que tive. Levei 1 ano e 6 meses com a conta. Esse não foi o grande problema. Levei 1 ano e 6 meses negociando esses pepinos do passado. E o povo não entendeu. Claro, mas é normal. Quando chegou com 1 ano e 6 meses, o governador Paulo Souto queria na época fazer os investimentos na cidade. Ele não podia fazer porque estava inadimplente. Quando ele limpou a cidade, ele perdeu a eleição. E doutor Antônio Carlos veio a morrer. Isso é um fato catastrófico que aconteceu naquele momento lá contra o Itaparica. Se efetivamente ele está fazendo uma gestão que você se apercebe de um certo esforço dele, né? A gente não pode deixar de dar um estímulo, né? de elogiar aquilo que seja necessário. A gente sabe que está tendo algumas ações interessantes a favor da cidade, como educação, alguma coisa a gente está vendo que está acontecendo de positivo, saúde, a própria saúde. Então nós temos que elogiar, mas não pode deixar de criticar, porque a crítica ela é construtiva. Ela não é feita absolutamente à pessoa do prefeito, ela é feita ao prefeito, ao gestor, que tem que ter os cuidados necessários para proteger a mãe. Bom, então, para que os nossos ouvintes possam entender, a coisa mais importante agora, antes de continuar a fazer obras públicas, a coisa mais importante seria providenciar a recuperação do crédito da cidade. Perfeito, Regina, o raciocínio é esse. É jogar, não é para torcida. Não adianta jogar para a torcida uma cidade como a nossa. Esse foi o meu papel, que as pessoas muitas vezes não compreenderam. Eu tenho que fazer como o Vitória fez no futebol, tá certo? Não pagar, não adquirir nada de novo, não fazer nenhuma jogada, nenhuma estripulia. Não agradar os outros. Não agradar os outros no gol, fazer gol lá, mas que sim, sanear suas despesas. E hoje é um clube fortíssimo, diferente do nosso Bahia. Mas isso, infelizmente, tolhe o caminho político da pessoa. Claro que sim. Essa é a grande coragem que o homem público tem que ter quando ama verdadeiramente a cidade. Você observe, quando nós assumimos em 2005, né, nós tínhamos 9 contas para trás inadimplentes, ou seja, contas reprovadas, 9 consecutivas. Eu aprovei, consegui aprovar, nós aprovamos as contas de 2005, nós aprovamos a conta de 2006, 2007, 2008. As minhas contas foram todas aprovadas no tribunal e aprovadas na Câmara de Vereadores, as 4 contas. Depois de mim, o senhor Vicente já teve conta reprovada, tá certo? E agora vem o pastor, que é uma coisa, quer dizer, vai voltar tudo ao mesmo? Não Pelo dá, amor de Deus, essa cidade não pode, não merece isso. É um retrocesso imperdoável. É imperdoável. Então eu queria que essa mensagem servisse digamos assim, não de crítica, apesar da minha forma de falar, não é uma crítica que eu estou fazendo e nem estou levantando suspeita. Isso é um pedido de socorro. E não estou levantando suspeita contra fulano nem Beltrano, dizendo... isso que eu estou falando é tecnicamente. Uma prefeitura você faz...